Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos patolados com Burger Queen. E tô falando toda semana que a gente voltou, né? A gente voltou, gente. Agora já nem mais voltou, né? A gente já tá. Voltou, já estamos, né? Passamos aí por um período de adaptação com o Eloá, para quem não sabe, a gente tem uma nenenzinha de 1 mês. Que graças a Deus hoje a gente tem o apoio e suporte da vovó, que chegou em casa hoje de surpresa, foi maravilhoso. Então vou fazer uma live hoje, olha, de 1 hora de duração, maravilhosa. Então, gente, a nossa live hoje é uma live de tirar dúvidas, de pergunta e resposta. Eu coloquei uma caixinha mais cedo nos meus stories. Eu já tô selecionando aqui algumas perguntas bem legais. E vamos aí mesmo tirar dúvida de vocês. Então eu tenho minha primeira dúvida aqui, ó. Quando a massa fica esperando na geladeira, precisa dar uma batida antes de ir pro forno? Aí antes de eu responder, né, ser bem direta na pergunta dela, deixa eu te falar por que ela perguntou isso, né? Eu sempre falo que as massas cruas, principalmente massas amanteigadas ou massa à base de óleo, a gente pode guardar essa massa crua já com fermento dentro da geladeira. O que acontece, né? Quando a gente tem o fermento dentro da massa, esse fermento, ele começa a reagir, começa a soltar os gases dele assim que ele entra em contato com o ingrediente líquido que tem no nosso bolo. Então, coloquei tudo já no meu bolo, meu leite, meus ovos, minha manteiga, coloquei a farinha, o fermento, bati a massa, tá pronta. Só que, sei lá, eu bati muita massa e eu não tenho espaço para assar tudo no meu forno. Então eu tenho uma assadeira só e eu preciso de 2. Como que eu faço isso? Eu posso pegar essa massa já pronta, colocar na geladeira. O que acontece quando eu levo esse bolo com fermento cru dentro da geladeira? Então, como eu falei, a ação do fermento ela começa assim que entra em contato com o líquido, mas ele começa a soltar poucos gases. A gente tem a ação realmente efetiva, né, o boom do fermento, quando ele entra no nosso forno quente. Com a temperatura aí acima de 60 graus, esse fermento já começa, né, a reagir muito mais rápido, tá? E o fermento, gente, ele tem uma reação lenta. Então, se ele não foi pro forno, ele tá reagindo bem devagarzinho. Então, eu posso pegar essa massa e colocar na geladeira. O que vai acontecer? A gente vai conseguir colocar esse bolo com fermento que tá cru para tirar uma leve soneca, né? Por isso que eu falo que esse bolo só pode ficar 24 horas na geladeira, porque passou desse tempo, esse bolo que tá só numa soneca, ele começa a reagir aos pouquinhos esse fermento, perdendo a ação dele se eu deixar muito tempo na geladeira, tá? Eu também posso congelar essa massa por até 90 dias. E aí, quando eu tirar esse bolo da geladeira, como é que eu faço para usar esse bolo? Se esse bolo já tá na forma, dentro lá, bonitinho, já pesei a quantidade exata, que foi a pergunta para ela, se eu preciso dar uma batida, eu só vou deixar esse bolo em cima da minha bancada e vou esperar perder um pouco desse gelo, porque o que vai acontecer? Se eu colocar ele no forno muito quente, esse fermento vai, crescer demais e formar um mega topo nesse bolo que está muito gelado. A gente vai criar um choque térmico, né, muito grande dentro do forno para esse bolo que está muito gelado. Então eu preciso baixar um pouquinho a temperatura desse bolo para ele entrar antes no meu forno. Não precisa bater, não precisa fazer nada. Se você já alisou o bolo lá dentro, ele só tá gelado esperando, é só esperar acalmar um pouquinho. E aí é coisinha, gente, de 5, 10 minutos numa temperatura, né, super amena que temos aqui no Brasil, pelo menos agora. É que tá aí uns 35 graus hoje em São Paulo. Mas se você mora num lugar frio demais, aí sei lá, sua cozinha faz 5 graus, aí talvez você vai ter que esperar um pouquinho mais, ou então colocar dentro do forno frio para esse bolo ir reagindo bem aos pouquinhos, tá? E não enfiar logo no forno quente demais. A gente tem essa alternativa também. Se está muito gelado esse bolo, coloca no forno frio, porque aí o forno vai esquentando junto com o bolo e eles vão ali reagindo os dois juntos. Nunca coloca o bolo gelado demais no forno quente demais, tá bom? Então não precisa bater, não precisa fazer nada. E a gente faz esse tipo de processo, gente, para bolos de método cremoso e método por adição. Nos bolos espumosos, o pão de ló, a genoise, o chiffon, não é legal fazer esse tipo de técnica, porque um bolo espumoso, a gente tem também a fermentação que a gente chama de fermentação mecânica, não é só fermento químico. Um pão de ló de verdade mesmo, né, uma receita de pão de ló de verdade, nem fermento vai.
Então, a ação que a gente tem de fermentação nesse tipo de bolo são dos ovos aerados na massa. Então, se eu colocar na geladeira, esses ovos vão cair a aeração e na hora que eu assar, eu não vou ter resultado nenhum. Então, não são receitas legais pra gente fazer esse tipo de técnica, tá? Então, não precisa bater. E eu fui, né? Nossa, 15 minutos falando disso. Vamos lá. Posso ir pra próxima? Você quer falar alguma coisa? Bom, acho que um pouco relacionado aí que você falou, o pessoal tá perguntando aqui, ó. Pode congelar o bolo pronto só para decorar quando eu quiser? Pode, gente. Pode congelar o bolo inteirinho. Inclusive no meu Instagram, no YouTube, a gente tem bastante videozinho falando sobre isso. A gente só não congela o bolo que tem recheios à base de amido de milho. O que acontece com os recheios à base de amido de milho? Aí vocês vão me perguntar, Bruna, a minha massa de bolo vai um pouco de amido de milho. Gente, a massa do bolo tá assada. Você não vai ter problema de estruturação nenhum. A massa já tá pronta, né? Não tem nada. Agora, por exemplo, eu fiz um creme de confeiteiro que vai amido de milho. O que deu estrutura pro meu creme de confeiteiro foi o amido de milho mais as gemas que tem na receita. O amido de milho, ele tem uma base de estruturação mais gelatinosa. E quando eu congelo esse recheio, que tem a base de amido de milho, que o amido de milho foi o espessante, o que acontece com essa base gelatinosa? Ele se separa. Então, assim, eu vou ter um creme de confeiteiro tudo meio separado. Se você não se importar com o aspecto que vai ficar do seu recheio, você pode até congelar, né? Esses dias a minha mãe fez um bolo gelado de abacaxi pra mim, né? Quando eu tava bem no comecinho do pós-parto de Eloá, ela fez um bolo de abacaxi congelado pra mim. Então ela fez um pão de ló, cortou no meio, recheou com compota de abacaxi e um creme de confeiteiro. E esse creme de confeiteiro com espessante que é amido de milho. E aí ela fez um monte e deixou congelado pra mim. Na hora de eu abrir o pacotinho e comer, tava uma delícia, maravilhoso, eu comi geladinho. Só que eu vejo que o recheio de amido de milho, ele tá meio separadinho, né? Ele fica com um aspecto meio talhadinho, meio separado. Se o bolo já tá recheado, pode ser que tudo bem, dê certo, igual esse que minha mãe fez pra mim. Se você pegar só o creme de confeiteiro e congelar, você não consegue mais salvar ele pra ele voltar e você congelar ele bonito, você rechear esse bolo bonitinho, tá? Então a gente só não recheia bolos com recheio à base de amido de milho, a gente só não congela bolos assim. E recheio com frutas frescas. O que acontece com fruta fresca? Fruta fresca, quando a gente congela, né, ela recebe uma carga de água muito maior do que o que ela já tem. E aí quando eu descongelo, ela vai começar a soltar água, que vai ser um rio. Então esse bolo vai começar a ser um aguaceiro, ele vai começar a soltar água por todos os lados, fora que o aspecto da fruta congelada, quando descongela, não fica gostosa de comer o bolo, tá? Então assim, ganache, brigadeiro, compotas, geleias, caramelos, gente, pode congelar o bolo perfeitinho, montadinho, manda pro freezer, pode congelar até 90 dias aí. O que vai mandar nessa validade é a temperatura que chega o seu congelador, tá? Não é o produto. Inclusive tinha uma pergunta aqui se pode congelar, acho que já matei tudo. Ó, a Lilian, tá. Não só a Lilian, mas tem mais algumas outras pessoas que estão falando aqui. Bru, tô fazendo seu curso, Bolo de Casamento Sem Drama 2.0 e estou amando muito. Muito obrigada. Ai, obrigada, gente. Muito feliz, muito, muito mesmo. Bolo com buttercream é um bolo ideal para vitrine. Gente, se existe um bolo ideal para colocar numa vitrine, é o bolo espatulado com buttercream. O buttercream ele não tem o problema, por exemplo, que o chantilly tem. O chantilly, com o tempo, ele começa a se ressecar, né, na vitrine. Ele começa a ressecar, ele começa a rachar, fica com um aspecto esquisito. O buttercream não. O buttercream, como ele tem base de manteiga, que é uma gordura natural, ele se mantém intacto. Quando o buttercream racha, é devido com certeza a um problema que ou veio de dentro e está saindo para fora, então um bolo com excesso de calda, excesso de recheio, uma massa fina demais, e aí ele começa, né, a ficar em temperatura e as coisas começam a se soltar lá dentro, eles começam a empurrar a cobertura para fora e é isso que faz rachar o buttercream. Ou então um cake board fino demais, né, que o buttercream gelado fica duro, eu pego esse cake board, envergo ele e quebro a minha cobertura. É por isso que o buttercream racha, mas ele não racha numa vitrine por ressecamento ou qualquer outra coisa do tipo. Então ele é com certeza um bolo ideal para ficar numa vitrine. Fora que
o Buttercream, ele tem uma validade um pouco mais longa por ser feito com manteiga. Sempre que a gente fala de validade de produto, a gente tem 3 ingredientes que deixam a nossa validade sempre muito mais longa. Esses ingredientes são acidez, açúcar e gordura. O que a gente tem no Buttercream? Se vamos falar de um Buttercream de merengue suíço. Claras de ovo, são ácidas. Açúcar, né? O açúcar. Manteiga, que é a gordura. Então ele é um creme com a vida um pouco mais longa, né? Com a validade um pouco mais longa. Fora que ele tem essa gordura natural da manteiga, que ele acaba criando um isolamento para dentro do bolo, né? Ele acaba impermeabilizando esse bolo lá dentro, deixando o bolo de dentro com a validade mais longa, porque ele protege, né? Ele protege tudo que está lá dentro. Então, assim, se eu tenho que te indicar alguma cobertura para você fazer bolo de vitrine, com certeza o Buttercream é a melhor delas. Amor, só compartilhando aqui, ó. Bolos Janaína Carvalho. Ela tá dizendo: sou aluna do curso Bolo de Casamento Sem Drama 2.0. Ontem fiz meu primeiro bolo de andar e levei para outra cidade. Deu super certo. Levei tranquilamente. Massa manteigada e Buttercream. Só tenho a agradecer. Ai, que orgulho. Obrigada. Deixa eu ver aqui. E tem uma pergunta falando aqui. Esse creme de manteiga que você fala, eu posso fazer ele com manteiga com sal? Então, o Buttercream, ele é um creme de manteiga. Quando a gente fala que ele é um creme de manteiga, é porque vai muita manteiga nele, né? Então aí, quase chegando nos 50% da receita, às vezes pode até passar um pouco de manteiga. Então, tem uma carga de manteiga muito alta nesse creme. Se você usa manteiga com sal, vai ficar salgado. Tá? Mesmo tendo uma carga de açúcar, às vezes até um pouco mais elevada, dependendo da receita que você vai utilizar, esse creme pode ficar com um gosto estranho, bem salgado. E aí, não vai ficar tão legal o seu Buttercream, tá? Eu já fiz, dá super certo, tá? A estrutura, tudo continua igual, fica perfeito, né? A cor, tudo igual. Agora o sabor fica salgado. Aí você tem que escolher aí quais guerras você vai querer lutar, tá bom? O Buttercream salgado não vai ser tão bom. Não fica tão legal. Oi, Bru, boa noite. Estou amando o curso. Eu vi um vídeo seu no Instagram que você jogava um spray branco no bolo espatulado. O que seria isso? É isso aqui. É um spray de veludo de chocolate. É o quê? É um spray de manteiga de cacau. Esse daqui eu não comprei no Brasil. Inclusive ele está escrito em francês. Nem eu entendo, coitado. Mas assim, quando a gente pulveriza isso, é manteiga de cacau, inclusive ela endurece. E aí ela cria esse aspecto de veludo em cima do bolo. Na verdade, isso daqui o pessoal usa para fazer várias coisas, né? Para fazer bombom, para fazer um monte de coisa. Eu que quis enfiar em cima do bolo espatulado com Buttercream. E aí ele ainda cria uma camada dura, como se fosse chocolate mesmo. No bolo fica bem legal. Mas não comprei no Brasil, então... nem sei se vende aqui. Deixa eu ver. Deve vender. Mas pra criar esse aspecto mais aveludado no bolo, o que tem de legal que dá pra vocês fazerem é pegar aquelas bombinhas pulverizadoras que a gente usa, né? Pra pulverizar pó dourado, glitter, essas coisas. Perdão, tá rindo na minha cara que eu fiz. Desculpa, amor. Estraguei seu vídeo, né? Estragou. Vou voltar. Volta, por favor. Gente, é porque o Fê, depois ele pega esses vídeos que a gente faz bem longo, faz aqueles vídeos curtinhos pra colocar no Instagram, pra vocês verem. Dá umas dicas e tal. Dá umas dicas, e aí ele briga comigo quando eu faço alguma cagada, tipo, no meio da explicação. Então vocês podem pegar aquelas bombinhas pulverizadoras que a gente usa na confeitaria pra pulverizar glitter, pó dourado, o que for. Colocar leite em pó e pulverizar isso no bolo. Ai, Bruna, eu posso fazer de outro modo? Gente, eu só sei fazer assim. Se você colocar, por exemplo, no aerógrafo, entupir o aerógrafo, não dá pra usar. Soprar, né, não dá também, porque senão a gente vai encher o bolo de cuspe. Não é legal também. Então esse, pelo menos, é um modo bem higiênico, bem legal. E ela pulveriza mesmo o leite em pó no bolo, criando esse aspecto aveludado de decoração no bolo. Fica bem bacana, fica bem legal. Porque isso daqui é um produto bem caro e difícil de achar. Então, a gente tem aí uma outra alternativa. Ela tá falando aqui, ó, Bru, tô fazendo o seu curso, Bolo de Casamento Sem Drama, e venci o meu maior medo, fazer Buttercream no calor. Deu super certo. Dá, gente, dá super certo.
Inclusive amanhã tem um monte de bolo pra fazer. É. E aqui tá fazendo 35 graus, tá uma delícia. Seria até legal, amor, porque tinha uma pergunta aqui no Instagram, o pessoal perguntando, Bru, é possível fazer buttercream no calor? Tem alguma dica e como que é? Sim, gente, é muito, muito, muito possível. Inclusive, é muito mais fácil trabalhar com buttercream no calor do que trabalhar com buttercream no frio. O frio que traz um pouco mais de dificuldade, que a gente tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Dá pra fazer, mas a gente tem que rebolar aí com o bichinho no frio, porque manteiga endurece no frio, né? Agora no calor, gente, é muito mais fácil de trabalhar do que no frio, tá? É só a gente saber fazer. O creme, ele dá super certo, a gente consegue trabalhar aí com temperaturas nele. Só não dá pra colocar esse bolo espatulado embaixo do sol, né? Eu vou lá fora com o meu bolo, oi sol, e deixo o bolo lá, que qualquer cobertura não aguenta. Mas ele dá super certo no calor. Inclusive a gente tem aluno aí por esse Brasilzão inteiro em lugares quentes pra dedéu, muito mais quentes que São Paulo. Antes eu falava assim, gente, vocês moram em lugares muito mais quentes do que eu. São Paulo que faz no máximo 32 graus, hoje tava fazendo 36. Tava quente. Ai, gente, mas é isso, dá super certo, tá? O que dizer pra uma pessoa que insiste em dizer que pão de ló serve pra bolo de andar? Gente, serve, né? Vamos começar aí com essa... Ele serve para bolo de andar. A pessoa não vai conseguir fazer um bolo de andar alto igual eu faço, igual eu ensino para vocês. Então aí, um bolo de andar que cada andar tem 15 centímetros de altura. E um bolo reto, né? Que tem as suas paredes completamente retas. Um bolo de andar de pão de ló vai ser aquele bolo que dá uma envergadinha, aquele bolo meio barrigudinho. Mas dá não de 15 centímetros. Não de 15 centímetros, um pouquinho mais baixo. Porque o bolo de pão de ló não aguenta ser um bolo muito alto. Ele aguenta aí ser um bolo de 10 centímetros, né? Mas o que acontece no bolo de andar, né? Vamos pensar aqui, é meu primeiro andar. É um bolo de pão de ló, então ele é mais baixinho. Eu desenho muito bem, viu, gente? Não caçoem do meu desenho. Isso embaixo é o tabuleiro. Embaixo é o tabuleiro. Você entendeu? Não, perfeito, amor. Qualquer um tem. Então esse aqui é meu bolo de baixo. Vamos supor aqui que esse é um bolo de 20 centímetros. E aí em cima eu quero colocar um bolo de 15 centímetros. Eu preciso estruturar esse bolo embaixo para que ele aguente meu bolo de cima. Então assim, se eu estruturar da maneira certa, independente da massa, ele vai aguentar, desde que essa massa esteja na altura certa que ela aceita. Então o pão de ló, ele não aceita ser um bolo de 15 centímetros. Um pão de ló aceita aí ser um bolinho de 10 centímetros no máximo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou estruturar aqui embaixo, vou encher de cano. Tem outras cores assim pra às vezes ficar melhor. Então eu vou encher de cano aqui embaixo, vou fazer o que for, porque eu tenho que criar como se fosse um banco, né? O meu bolo de cima, ele tem como se ele tivesse, ele tem que ser como se ele tivesse apoiado em cima de um banco, não em cima do bolo, né? Eu não posso pensar, o bolo de 15 está apoiado no bolo de 20, não. O bolo de 15, ele tá apoiado no meu banco que eu criei dentro do meu bolo. E ponto. Tá? Então, se isso é um bolo de pão de ló e eu fiz um bolo baixinho, com recheio ali, bonitinho e tal, eu consigo se eu fizer essa estruturação correta. Aí eu tenho que fazer uma outra estruturação aqui para criar o meu banco. A gente pode usar tabuleiro, isopor, acrílico, até cakeboard, se a gente embrulhar no plástico filme, dá para usar. E aí eu venho com o meu bolo de 15 centímetros aqui em cima. E aí eu apoiei o meu bolo em cima do meu banco. Então eu não vou amassar. Só que se eu fizer esse bolo de pão de ló muito alto, ele vai quebrar inteirinho, vai virar uma farofa, tá? Mas se esse bolo for baixinho, e ele não vai ter o mesmo visual do que uma massa amanteigada. Um bolo alto de massa amanteigada, ele é muito reto, né? Ele tem paredes retas. Um bolo de pão de ló não, ele pode dar uma, assim, ó, baulada aí. Mas, se tiver feito com a estrutura certa, tá super certo. Ó, até usando agora, falando o exemplo prático aqui, suíte artesanal, tá falando, Bru, eu precisava muito dessa aula no sábado. Fiz o meu bolo e o meu bolo de cima afundou no bolo de baixo. Com certeza foi... É isso, gente. Quando a gente fala de estrutura, a gente precisa criar uma estrutura dentro do bolo. Eu tenho que pensar assim, se é um bolo de andar... Esse bolo, se eu colocar um em cima do outro, os de cima vão afundar no de baixo, eles não vão aguentar.
né? Então eu tenho que criar realmente uma estrutura aqui dentro que suporte os bolos de cima. Então assim, eu consigo fazer bolos de 5, de 6, de 7 andares, o que for, desde que isso daqui esteja forte, né? Para um bolo de andar, gente, o que tem que estar forte dentro do bolo é isso aqui, é a estrutura, tá? Essa é a chave para fazer bolo de andar. E aí você falou de bolo de pão de ló e tal, que para bolo de andar, bom, não seria o mais recomendado. Sim, mas dá para fazer. Você não faria? Eu não faria. Certo. Eu já fiz e... Não deu bom. Assim, ficava ruim Tá. mesmo. Então, bom, aí agora então, falando de bolo de pão de ló, então, aí a pergunta aqui, pra que serve o bolo de pão de ló, então? Gente, o bolo de pão de ló, ele serve pra fazer aqueles bolos, tipo Amor aos Pedaços, vocês conhecem Amor aos Pedaços? Sodier, essas marcas bem grandes de confeitaria, que são os bolos que o pessoal fora de São Paulo, muito aqui úmido, em São Paulo, né? A gente chama tudo de bolo, mas vocês fora de São Paulo, né, em alguns lugares do Brasil, chamam esses bolos mais baixos de tortas, né? Que são os bolos mais baixinhos, mais úmidos, mais recheados, mas que são aqueles bolos que dão uma cedida, né? Quando você vai no Amor aos Pedaços, esse dia eu fui no Amor aos Pedaços, morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo de morango do Amor aos Pedaços. Eu fui lá, o bolo dele, gente, é um bolo todo troncho, né? É um bolo todo cedido, assim, meio caidinho, com uma cobertura jogada por cima, né? Não é um bolo bonito. Mas é um bolo bem úmido, é um bolo muito gostoso, né? É um bolo, é uma sobremesa. É quase como, o bolo é sobremesa, né, gente? Mas é como se fosse mesmo uma sobremesa, como um pavê, vai, de bolo. Vamos pensar assim. Então, assim, o pão de ló, ele é uma massinha que aguenta um bolo bem baixinho, né? Ele não é uma massa tão recomendada para fazer bolos altos, né? Bolos bem estruturados, aqueles bolos que enchem os nossos olhos, aqueles bolos bem decorados mesmo. A não ser o pessoal de pasta americana. O pessoal de pasta americana consegue usar o pão de ló porque eles fazem toda uma blindagem de ganache, eles fazem uma prensagem desse bolo de não sei quantos dias e depois põe a blindagem de ganache e depois coloca a pasta americana. É um bolo que fica fora da geladeira 1.500 dias, eu nem sei como que eles fazem o bolo, né? Porque eu não sou especialista em pasta americana. Mas ele serve sim para algumas coisas, né? No meu caso, que gosto de bolos bem retos, bem altos, né? Bolos diferentões e tal, o pão de ló, pra gente, né, pra mim e pra vocês que eu indico, né, que fazem minhas aulas e estão sempre aqui aprendendo comigo, eu não indico por conta disso. Mas se você quer fazer um bolo baixinho, né, um bolo como se fosse um bolo torta, né, que é vendido aí fora do Brasil como torta, maravilhoso, dá pra usar. Um bolo tipo Amor aos Pedaços. Se eu precisar descongelar um buttercream muito rápido, tipo urgência, tem jeito? Se você tiver um micro-ondas, você tá com a faca e o queijo na mão. Né? Você só vai pegar o potinho do seu buttercream e colocar no seu micro-ondas. É claro que, vamos pensar comigo, vamos pensar em volumes, né? Eu tenho isso para descongelar e eu tenho isso para descongelar. Isso vai ficar 1 minuto, isso vai ficar 10 segundos. Vamos pensar na quantidade, né? Não tem como eu te falar quanto tempo você vai descongelar isso no seu micro-ondas, porque eu não sei que quantidade você está colocando lá dentro. Mas vamos, né, pensar um pouquinho. Se eu tenho um pouquinho, eu vou colocar só um pouquinho, porque é manteiga, né? Tem manteiga lá dentro. Se eu colocar tempo demais no micro-ondas, vai derreter, virar água. Virou água o buttercream, a gente não salva mais. Eu sempre falo pra vocês, buttercream não é receita perdida. E realmente não é. Só que se derreter e virar água, faz drip cake. Buttercream pra espátula boa você não faz mais, tá? Então, eu tenho essas duas alternativas aí. Eu tenho um pouquinho ou eu tenho um montão. Posso colocar no micro-ondas qualquer um dos dois, tá? Só o tempinho. Então, coloquei 10 segundos, vou lá com uma colherzinha, amasso. Coloco mais 15. Mexo, até ele voltar e ficar bem cremosão de novo. Mas dá super certo descongelar no micro-ondas. Dá pra fazer buttercream com termômetro de espeto? Muito melhor fazer buttercream com termômetro de espeto. Eu faço com o meu de laser, porque na época que eu tava fazendo buttercream, acho que pro curso, o Paçoca comeu meu termômetro. E aí eu não tive alternativa. Bru, bolo de altura dupla com massa manteigada precisa de caninho? É a mesma coisa que eu falei aqui do bolo de andar. Um bolo de altura dupla é o quê? Ele é um bolo de andar com o mesmo diâmetro, né? O de cima e o de baixo tem o mesmo diâmetro, então eu preciso criar uma estrutura lá dentro. Então, claro que eu preciso de cano. Né? Um bolo com até 4 camadas de massa e 3 de recheio não precisa de cano por dentro, tá? Não tem como ele tombar.
né? E você tem que pensar que o bolo de altura dupla, ele ainda é um bolo alto e que não tem muita base, porque ele é um bolo altão do mesmo diâmetro. Então eu preciso criar uma estrutura lá dentro que ele não tombe, que ele não quebre, que ele não deslize de cima para o lado, tá? Então precisa sim. Como assim, assassina de suculentas? Ai, gente, o povo me matou hoje. Que eu fiz um bolo, gente, inclusive tá no meu IGTV, eu postei ontem à noite, com suculentas. E eu ensinei vocês a lavar a suculenta, a higienizar, como encapar e como colocar no bolo. E tinha um pessoal meio chateado comigo que eu matei as suculentas. Coloquei no bolo. Mas tá tudo certo. Cada um faz o que faz. Faz o que achar melhor, né? Dá pra fazer um bolo de 2 andares com massa de brownie? Se for uma massa de brownie mais firme, né? Se você pegar uma massa de brownie e colocar mais farinha e assar um pouquinho mais, né? Vamos pensar que um brownie é o quê? Ele tem um meio bem molhadinho e bem mais molinho. Então, com essa massa de brownie, você não vai conseguir fazer andar nenhum. Agora, se você colocar um pouquinho mais de farinha nessa massa e assar um pouquinho mais, deixar um bolo mais compacto mesmo, você consegue, porque aí vai ficar um bolo bem parrudão, né? Só tem que tomar cuidado que o brownie ele pode quebrar. E aí você vai ter que fazer uns testes aí de receita para ver quanto que você tem que adicionar mais de farinha, quanto tempo você vai deixar mais no forno para isso dar certo. Tem uma confeitaria, ai, como que é o nome da confeitaria? Que ela faz nakeds de brownies maravilhosos. Não lembro. Uma hora eu vou lembrar e eu posto para vocês nos stories. É que agora eu não lembro mesmo. Quando você trabalhava com bolos no AP antigo, você só tinha uma geladeira? Como você se organizava? Eu só tinha uma geladeira e eu tinha um freezer, né? A parte da geladeira. Eu me organizava da seguinte maneira: a gente não comia. Assim, coisas minhas e do Fernando não tinha. Então assim, não tinha carne, não tinha cebola, não tinha nada. Só tinha doce e nas portas tinha bebida e iogurte, alguma coisa assim que não fosse trazer nenhum tipo de contaminação cruzada para os meus doces que estavam dentro da minha geladeira, que é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode ter nenhum tipo de contaminação cruzada com os meus doces que estão entrando na geladeira que eu vou vender, né? Então, por exemplo, eu tenho um peixe que eu vou fazer para almoço e coloco um brigadeiro do lado desse peixe, né? Caguei, fiz merda, né? Não vai funcionar. Além do cheiro, eu vou ter uma contaminação cruzada de bactérias, o que, né, não vai ser benéfico nem um pouco para o meu cliente, que ele pode passar mal. Então, quando eu trabalhava em casa, a minha geladeira era exclusiva para o meu negócio e a gente usava algum espacinho que sobrasse. Mas eu tinha um freezer que eu comprei a mais, porque teve uma época que eu trabalhei com Uber Eats, com iFood, com Apetite, com aplicativos. E aí eu fiz o quê? Eu tinha um freezer porque eu fazia... eu criei um monte de receita base, tá, gente? Então, assim, eu tinha tortinhas congeladas, eu tinha brownies congelados, eu tinha cookies congelados. E aí eu fazia todo um preparo para ir soltando esses produtos na hora para os meus clientes, para ser o mais fresquinho possível, né? Então eu fazia a produção semanal, nunca deixava isso mais de uma semana, por isso que eu tinha um freezer. Mas para os bolos eu usava exclusivamente a minha geladeira, que era uma geladeira normal. Eu consigo fazer um bolo de andar totalizando 7 quilos? Claro. Peraí. Se você trabalha com massa manteigada, buttercream, tudo que eu te ensino, você vai conseguir isso daí com um bolo de 20 e um de 15 centímetros. Bem próximo, tá? Bem aproximado disso daí. Um de 20 embaixo e um de 15 em cima. Vai chegar bem próximo de 7 quilos. Se você tiver massa manteigada, um brigadeiro, um ganache, uma compota, alguma coisa assim, e cobrir com buttercream. Aí você chega, tá? 20 e 15. Vamos lá. Como você precifica os ovos, sendo que na receita em gramas e na compra em unidades? Gente, os ovos, a gente já deu uma live só falando de ovo, né, amor? Já. Os ovos, eles são divididos por categorias. Então, a gente tem ovo grande, ovo extra, ovo jumbo. E cada ovo desses, né, cada classificação, esse ovo tem uma gramagem. Então, eu sei, por exemplo, é que na minha cabeça não vai lembrar, né? Mas, caramba, esse fio agora. Sei que um ovo grande
tem 55 gramas. Eu sei, né? Porque se ele está dentro da classificação, ele está dentro do peso, tá? Se você começar a abrir e quebrar ovo, você vai ver. Se é um ovo grande e ele não está com 55 gramas, ele está aí com 52, 57, ele tem aí essa margem de erro. Então eu vejo pelo tipo do ovo. Então, é um ovo grande, 55 gramas. Eu comprei uma tabela, uma cartela que tem 20 ovos. 20 vezes 55 gramas vai me dar quanto? E aí, qual é o valor do quilo disso? É assim que eu precificava, tá? Então, pelo tipo do ovo, eu vejo quantos gramas ele tem e faço meu preço do quilo. É bem mais fácil do que vocês imaginam. É só pegar lá, ver que tipo de ovo você está comprando. Sei lá, um ovo jumbo tem 65 gramas. Então, eu comprei uma cartela de 20. 20 vezes 65 me dá quanto? E aí eu vejo o valor. E eu sei quanto está o valor do quilo do meu ovo. E para quem perdeu a live de ovos? Tá no YouTube. Bem fácil, gente. Quando vocês quiserem alguma coisa, pega a palavra e põe lá no YouTube. Põe lá na lupa do YouTube. Não, Ovos Cake Lover. Mas entra no canal. Nem precisa entrar no nosso canal. Vai na lupa do YouTube e escreve. Quando eu quero ver algum vídeo nosso, eu ponho assim, pelo menos é mais fácil. Aí escreve lá, Ovos Cake Lover. E põe pra buscar. Ele vai te dar, o primeiro vídeo vai ser o nosso. Então, sei lá, escreve Ganache Cake Lover, Brigadeiro Cake Lover. Vocês vão achar. Põe sempre a palavra-chave e o Cake Lover do lado, que vocês acham tudo lá dentro do nosso canal do YouTube. Amor. Oi. O que você acha de fazer contenção com massa? Eu acho péssimo. Não gosto. Eu acho um desperdício. Primeiro que é um desperdício, né? Desperdício de massa. Antes de você aprofundar na resposta, só alinhar para o pessoal o que é contenção. A cinta de contenção, gente, é o que a gente usa para segurar o recheio dentro do bolo. Então, vou lá fazer mais um desenho lindo e maravilhoso, que hoje eu tô muito desenhista. Amor, tá um saco isso daqui. Desculpa. Caramba! Deixa eu ficar aqui. Então, eu tenho a minha massa, né? Aqui, ó. Massa. Então, tenho 4 camadas de massa. Aqui dentro eu tenho o meu recheio. Eu aposto que tem um monte de gente aí que tem problema com bolo que cria barriga. O que é um bolo que cria barriga? Eu montei meu bolo, tá reto, espatulei, tá? Depois de um tempinho o recheio começa a sair pra fora e criar uma barriga no meu bolo. O que eu faço para não criar dessa barriga? Eu faço uma cinta de contenção. Eu passo em volta desse recheio, né? Ponho lá a minha massa e aí em volta dessa massa eu crio uma cinta de contenção para depois colocar o meu recheio. Então aqui meu recheio, ó. Aí eu venho aqui com a cinta de contenção e ela vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Essa cinta de contenção, ela pode ser feita... Eu gosto de fazer com buttercream, eu me sinto mais segura, mesmo porque ele fica bem geladão, fica bem duro, ele sai bem bonito do acetato, eu prefiro trabalhar sempre com buttercream. Mas dá pra fazer com brigadeiro um pouquinho mais firme, com ganache um pouquinho mais firme, que fica bem legal. Quando faz contenção de massa, o pessoal pega a massa mesmo para criar essa contenção. Então, assim, rola um baita de um desperdício, porque eles cortam para fazer essa cinta. E fora que eu acho que ela pode sair para fora, fica meio seco. Eu não gosto, eu acho um desperdício meio de tempo, de ingrediente. Difícil, né? E eu acho mais difícil, né, do que você pegar um saco de confeitar e ir lá com buttercream ou com ganache assim em volta e pronto, tá pronto. Né, bem mais pra... Vou ter que assar outra massa para só fazer isso, então assim, não sou fã, tá? Amor, dá uma dica para uma aluna nossa, ela tá falando, Bru, moro em São Paulo, ficou demais o bolo da Lolo, o bolo número que você fez. Onde que eu encontro groselha? Eu comprei na Casa Santa Luzia. Sempre que tem algum produto que eu quero mais especial, eu vou lá. É mais caro, eu paguei acho que R$40 num negocinho de groselha. É caro pra dedéu, tá? Então assim, normalmente eu acho em lugares assim... no Pão de Açúcar, no São Marché, mas groselha é muito difícil de achar. Então assim, no Santa Luzia às vezes tem, né? Então lá é o lugar às vezes que mais tem coisa. Mas não tinha framboesa, por exemplo, dessa vez. Framboesa nesse calor que tá fazendo aqui em São Paulo não rola também.
Mas eu acho sempre que eu quero alguma coisa mais especial, eu vou lá, na Casa Santa Luzia, fica lá nos Jardins. Ó, a Suane Cakes, ela tá falando. Ela é aluna nossa e ela fala que de vez em quando ela faz bolo com chantininho, mas a cinta de contenção ela nunca deixa de fazer com buttercream. Porque, né, segura muito bem, gente. O buttercream é maravilhoso para isso. Ó, recheio de maracujá para torta. Leite condensado com gema mais a polpa do maracujá. Talhou depois de assar. Por quê? Provavelmente porque você deixou tempo demais no forno, né? É só um pouquinho no forno. Inclusive eu já ensinei essa receita, eu acho que tá no YouTube. É uma receita de recheio de maracujá que assa dentro do forno junto com a torta. Se deixar tempo demais no forno, ele assa e estufa, né? Talha. E aí perde toda a cremosidade. Então, se deixou muito tempo, ou então a temperatura do forno estava muito alta. Depois que eu decorar o bolo, ele pode voltar para a geladeira? Ele deve voltar para a geladeira, né? Principalmente se for um bolo de buttercream. A gente sempre espatula o bolo com buttercream e volta ele para a geladeira, porque o bolo espatulado com buttercream, o buttercream fica gelado, fica duro. E aí ele permite a gente fazer uma infinidade de decorações. Então o melhor sempre é voltar esse bolo sim para a geladeira. E eu só confiava em entregar bolo completamente gelado. Só confio em transporte de bolo se o bolo estiver gelado. Se ele estiver em temperatura ambiente, eu nem entregava. Como assar bolo alto em forma de 15 centímetros, sempre cru no meio? Vai ficar cru mesmo, viu? Até na forma de 10 centímetros tem gente que tem dificuldade, gente. Vamos pensar em uma massa densa, né? Uma massa amanteigada, é uma massa densa, uma massa pesada. Se eu colocar muita quantidade dessa massa numa forma e colocar no forno, o calor do forno não vai ter calor suficiente para que todos os ingredientes criem estrutura e assem da forma correta, tá? Se ele assar, ele pode até ficar meio oco por dentro. Então, assim, o mais indicado é assar, dá mais ou menos uns 5 centímetros de altura de massa crua. Dá mais ou menos isso, tá? Uns 5 centímetros de altura. Que ela vai crescer, vai ficar com 7 centímetros mais ou menos. E mesmo assim, conheça muito bem o seu forno, porque alguns fornos não têm força suficiente para assar uma massa tão alta assim. E aí eu vou indicar vocês assar mais baixinha. Em vez de assar esse bolo para cortar em duas partes, né? É melhor cortar, é melhor assar parte por parte para me dar camada por camada em cada forma. Se eu não tenho um forno tão forte assim, que tenha tanta força assim, é melhor fazer desse jeito, porque cai mesmo, gente. A massa amanteigada é uma massa muito pesada. Se o forno não tem força, não tem calor suficiente, e aí você fala para mim, mas meu forno chega a 180 graus, por quê? Vamos falar um pouquinho, né, das diferenças aí de forno. Um forno que vem o calor só de baixo, ele tem uma fonte de calor que está vindo de um lugar só. Então esse calor ele não está girando corretamente pelo meu forno inteiro e eu preciso, na massa do bolo, eu preciso de calor no forno inteiro. Eu preciso de calor em cima, dos lados, embaixo. Eu preciso de calor no forno inteiro. Então se essa fonte de calor só está vindo de baixo, ele não tem força para assar um bolo pesado demais. Tá? Ele vai ficar cru no meio, ele vai cair no meio. E é por isso que os bolos afundam. Os fornos não têm força para isso. Né? A gente precisa circular corretamente esse calor para conseguir uma massa bem assadinha. Tá? E aí, é aí que entra o tal do assar por convecção. Os fornos que têm a opção de convecção, eles têm uma ventoinha no fundo do forno. E quando a gente liga essa ventoinha, ela gira e faz com que todo o calor que está no forno se distribua corretamente. E aí eu tenho calor em cima, eu tenho calor dos lados, eu tenho calor embaixo. E aí eu consigo assar corretamente um bolo mais pesado. Então, se você não tem essa opção, eu te indico que você asse esse bolo em menores partes, tá? Asse por camada, que aí pode ser que dê mais certo. Ó, a Mari Campos está falando aqui, ó. Bru, sou sua aluna, meu forno é fraco, mas eu uso sua dica de colocar a forma em cima depois de 30 minutos. Fica top, perfeito. Ótimo, a gente tem essa dica também. O bolo tá lá assando, passou um pouquinho mais da metade da cocção da massa, eu abro um pouquinho o forno e coloco uma forma em cima da assadeira do bolo. E aí eu consigo tampar esse calor que já criou lá dentro do bolo e esse calor faz com que eu consiga assar
dentro da massa do meu bolo. Essa é uma dica também bem legal para quem não tá conseguindo aí que o bolo fique, né? Ai, tão bom. Tem uma outra aqui. Se o bolo dourar em cima e a massa ficar crua por baixo, significa aumenta ou diminui a temperatura? Isso significa que o calor do seu forno na parte de cima está muito alto e o calor na parte de baixo está muito baixa. Né? Então, assim, se você tem um forno que você tem a opção, você deve ter provavelmente a opção de ligar a resistência de baixo e ligar a resistência de cima. Então, assim, você viu que começou a dourar demais na de cima, deixa só a de baixo acesa. Né? Isso quer dizer que está muito calor em cima do bolo. Ou então pega uma forma e tampa esse bolo, porque aí ele para depois de um tempo, né? Espera ele pegar uma corzinha, vai lá e tampa, porque aí o calor que está vindo de cima não vai pegar diretamente nesse bolo, tá? Eu tenho uma pergunta aqui. Por que o açúcar entra como líquido nas receitas? Vamos lá. Se você pegar meio litro de leite e jogar o açúcar dentro desse leite, o seu leite ainda vai ser líquido ou ele vai começar a mudar a estrutura e vai virar pastoso ou mais durinho? Ele vai virar líquido. O açúcar, ele derrete dentro do líquido. Então, por isso que ele entra como líquido nas receitas. Ele não é igual a farinha de trigo que resseca, né? O açúcar, ele traz umidade. Então, quando eu coloco dentro de um líquido, tudo vira líquido, né? Ele não traz a estrutura de uma farinha de trigo que seca, por exemplo, a receita, tá? Ele não é um ingrediente seco. Ele muda, né, do estado sólido para o estado líquido. Ele muda na hora, do sólido para o líquido. A farinha de trigo não. A farinha de trigo, ela modifica realmente a minha receita para um estado mais sólido. Então, eu consigo fazer um bolo que estava líquido virar pastoso, né? O açúcar não. O açúcar, você pode colocar açúcar infinito que ele não vai fazer isso. Ele cria, sim, uma estrutura, né? Tanto que o Buttercream, o que traz a estrutura muito do Buttercream é o açúcar, só que ele não traz essa estrutura de ingrediente seco, tá? De ressecamento, tá bom? Claro, gente, vocês, olha, vontade de bater em vocês quando vocês me perguntam isso. Coloquei meu Buttercream na geladeira, depois tirei e bati, ele talhou. Por quê? Por quê, gente? Já falei aqui isso 1559 vezes. Não pode bater Buttercream gelado. 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 Escrevam isso assim, ó, bem grande em algum lugar. Pega o caderninho não, tem a lousa na cozinha de vocês, escreve lá. Não pode bater Buttercream gelado. Tá? O Buttercream, gente, quando ele sai da geladeira, a gente precisa amolecer o creme pra gente conseguir bater ele de novo. Se eu bato ele gelado, ele talha. Ele separa completamente a gordura da manteiga dos ingredientes líquidos, né? Dos meus ovos, do meu açúcar, ele se separa completamente, inclusive do líquido que tem dentro da manteiga. Então não pode bater Buttercream gelado, eu tenho que amolecer esse creme para eu conseguir bater ele novamente. Posso deixar ele aqui em cima da minha bancada, esperar ele amolecer, ou então eu posso usar o micro-ondas, amolecer e aí sim bater para ele ficar cremoso de novo. Posso cobrar as flores naturais? Meu amor, se você não cobrar as flores naturais, você vai à falência, né? Você vai ali, você tem mesmo se você tiver plantado no seu jardim um pé de roseira e usar essas rosas no seu bolo, você está tendo um custo, né? Mas a maioria das vezes, ninguém tem, né, uma plantação aí de flores para usar enlouquecidamente. A gente precisa comprar essas flores para colocar em cima do meu bolo. Então, eu tenho um custo. Se eu tenho um custo, eu tenho que cobrar por ele. Senão, eu vou à falência, né? Então, assim, eu tenho que cobrar pela flor, eu tenho que cobrar pelo tabuleiro, eu tenho que cobrar pela caixa, eu tenho que cobrar pela tinta do carimbo que eu usei para carimbar a caixa. Eu tenho que cobrar pela fita que eu usei para embalar. Gente, quando a gente fala que tem que cobrar, tem que embutir no preço, é tudo e qualquer coisa que você usa para fazer esse bolo e para entregar esse bolo. Qualquer coisa. Foi uma vírgula a mais, tem que ser cobrado. Você usou 1 grama de corante, 1 grama de corante é caro pra caramba. Você tem que colocar no seu custo, tá? Tudo tem que estar dentro do custo, tudo tem que ser cobrado do cliente. Senão você tá, sei lá, sendo a Madre Teresa de Calcutá, tá distribuindo bolo de graça aí pro povo. Olha, isso é um comentário que eu vou precisar ler, tá? Não é uma pergunta, mas eu preciso ler. Oi, eu sou aluna Bolo de Casamento Sem Drama 2.0. Tenho que dizer que todas as minhas dúvidas são muito bem esclarecidas pela sua equipe que dá o suporte. São um espetáculo. Muito grata e cada vez mais feliz por ser aluna.
Obrigada, Mari, e obrigada para nossa equipe maravilhosa, para a Ayla, para a Brenda e para a Mari, que arrasam no nosso suporte. Preciso sempre estar aqui agradecendo para elas, ainda mais nesse período todo que eu passei. Assim, elas são incríveis. Então, quem é nosso aluno sabe com quem fala lá dentro, fala com essas três maravilhosas, elas estão sempre lá, ó, tirando as dúvidas de vocês. Eu sou muito agradecida a elas e a vocês que curtem sempre a nossa equipe e, né, e que falam isso pra gente. A gente fica muito, muito, muito feliz. Ó, a Tassiane Gomes está comentando, ó, sou aluna e nunca achei que ia conseguir espatular. Usei o Buttercream e ficou espetacular, lisinho. Obrigada! E ela comenta, ai, muito feliz. E olha que usei batedeira de 2 ganchos. Caraca! Né? Porque a batedeira de 2 ganchos, depois tem que usar um braço ali, ó, que vai um tempinho para tirar a bolha do Buttercream. Então, parabéns e obrigada. Muito feliz, gente. Há algum ingrediente que não pode faltar para se ter um recheio bem consistente? Sim, açúcar e gordura, né? O açúcar e a gordura, ele sempre vai trazer um recheio mais consistente. Então, assim, vou fazer um brigadeiro, açúcar, leite condensado, gordura, creme de leite. Mesmo se eu mexer os dois lá na panela e reduzir esse volume, eu vou ter um recheio bem consistente. Ganache, vai ter chocolate e vai ter o creme de leite, onde entra o açúcar no chocolate. E o chocolate também ele já é bem resistente. Então, uma compota, uma geleia, tudo tem açúcar. E a gente sempre vai fazer uma composição bem legal para ser recheios bem resistentes, tá? E sempre tirando um pouco da água desses recheios, né? Então, eu vou fazer um brigadeiro, eu tenho que ir lá apurar o brigadeiro, uma geleia bem apurada, não pode ser uma geleia soltando água. Um ganache tem que ser um ganache bem firminho. Uma compota, eu tenho que tirar o líquido dessa compota, eu só uso a fruta mesmo, um pedaço da fruta. Então, sempre pensar aí nessas organizações para montar o bolo. Ô, amor. Oi. Tem um pessoal que está meio desesperado para você indicar algum tipo de forno, pelo amor de Deus. Gente, o que eu mais posso ajudar vocês é falar que comprem um forno que tem opção de assar por convecção. Isso vai mudar a vida de vocês, tá? Eu já tive 3. Eu já tive um industrial bem grande, inclusive ele era a gás, mas ele tinha a opção de assar por convecção, que era da Prática. A empresa chama Prática. Todos os fornos deles são bem maravilhosos. Eles têm, inclusive, um mini conve, que é bem pequenininho, né? Que dá pra gente colocar dentro da cozinha de casa e tal, que ele é ótimo. E ele tem essa ventoinha, o assar por convecção. Mas ele tem desde o pequenininho a fornos muito grandes, tá? Então pensem sempre isso, tem que ter a ventoinha, porque é a ventoinha que distribui o calor. Ele pode ser a gás ou pode ser elétrico. Só que fornos domésticos é muito difícil ter um a gás por convecção, é mais fácil a gente achar elétrico. E aí eu já tive um Brastemp da linha Gourmand, que também é um elétrico de embutir, que tem a opção de assar por convecção. E hoje eu tenho um Electrolux Home Pro, que também tem a opção de assar por convecção e é de embutir. Os 2 elétricos, um a gás da Prática e os 2 elétricos. Da Prática tem a linha industrial e tem esse pequenininho, pode ser elétrico, pode ser a gás, mas eu sempre dou preferência para o forno elétrico, porque depois que eu aprendi a lidar com o forno elétrico, para mim é muito mais fácil. Tem um pessoal falando, Bru, eu cheguei meio atrasado, não sei o que, a Bru falou das coisas que ela comprou hoje. Eu tenho 5 minutos, 3 minutos, deixa eu falar. Pode passar um pouco, não tem problema. O que mais que eu comprei, amor? Eu comprei uma outra boleira que tá ali, mas ela veio torta, eu preciso trocar. Eu comprei, então, essa boleira. Eu comprei tudo isso daqui na Storehouse, eu marquei lá nos meus stories. Comprei essa boleira verde menta aqui, que eu achei linda, maravilhosa. Aí comprei um bowl, que tem até uma escritinha nele, ó. E eu sou a louca dos bowls, eu gosto muito de bowl e eu tava procurando uns grandes, né, uns grandes mais bonitos. Preciso até de mais porque eu tenho uns muito pequenininhos. Aí eu comprei essa travessa, que eu achei linda também pra montar uma sobremesa, uma torta, qualquer coisa aqui dentro. E aí comprei 3 pares de pratos pra fazer foto de fatia de bolo. Comprei esse, ó. Comprei esse de poazinhos. E eu comprei esse de arabesco, ó. Bem bonitinho. Aí eu vou montando minhas coleções, gente. Eu sempre compro aos poucos.
Porque é caro. Não são peças baratas, né? Sempre que a gente quer pensar em peças bonitas assim, são peças bem caras. E então a gente tem que comprar tudo meio aos pouquinhos. Eu vou montando tudo aos poucos, né? Eu vou juntando a minha coleção. Então eu comprei essas coisas nessa loja que chama Storehouse. Eles vendem online também, tá? Aqui fora do Brasil eu acho que eles vendem também. Aí eu comprei isso daqui numa loja que chama Cozy Home. Depois eu vou postar, tá escrito Fica Vai Ter Bolo. Essa loja é uma loja tipo meio maravilhosa, assim, sabe? Maravilhosa, assim. É cara pra dedéu, tem umas boleiras diferentonas, assim, tipo essa. É um mimo isso daqui. Isso daqui pra tirar, é pra você ter e guardar, assim. É igual, sei lá. Tem a galera que é louca pra ter, não sei, o que eu posso comparar? Uma bolsa da Gucci. Eu sou a louca da boleira, né? Eu quero ter uma boleira. Cada um com seus vícios. Cada um com seus vícios, né, gente? Eu gosto de gastar dinheiro com prato, com boleira, com bowl. Aí vamos nessa. Amor, pega a caixa aqui, que ela tá tortinha, mas ela tá bem bonitinha. Eu vou pedir pra eles trocarem pra mim. E aí ela vem numa caixa. Assim, é tipo um item de desejo, assim, sabe, gente? Ela vem nessa caixa, tá escrito Happy Box. Aí tem uma fita de couro. Ela vem numa caixa assim de madeira. Olha que lindo. É lindo. E essa daqui tá escrito Cake makes me happy. So happy. Né? Bolo me faz feliz. Muito feliz. Só que ela tá torta. Vocês estão vendo que ela tá torta? Ou só eu que tô vendo que tá torta? Não dá pra ver muito bem. Não dá, mas é que eu coloquei ela aqui em cima, ó. Aqui, ó, tá mais alto e aqui tá mais baixo. E aí minhas fotos vão ficar feias. Foi isso, gente, minhas compras de hoje. Aproveitei que o Fernando não estava comigo, porque o Fernando dá uma segurada, né, amor? Em mim. E aí comprei umas coisinhas pra gente gravar aula, que semana que vem a gente vai gravar aula. Não posso falar nada? Pode. Semana que vem a gente vai gravar. Negócio muito legal, gente. Não posso falar isso. Ai. Eu sou muito ansiosa, gente. Eu sou empolgadona. Eu quero contar tudo pra vocês, mas eu não posso. Mas em breve contarei. Mas se preparem. Se prepare, o bicho vai pegar aqui, viu? Vai ser muito legal. Alunos, não alunos, se preparem, todos. Ai, prepara. Gente, então é isso. Vou lá agora ficar com a minha Lulu. Eu acho que ela acalmou. Minha mãe deve ter feito ela dormir. Vó tem uns negócios meio loucos, né? E não, chorou. Ou não, foi a geladeira. Bom, gente, obrigada por estarem aqui mais um dia. Estaremos de volta toda segunda, quarta e quinta-feira. A gente montou um cronograma que toda segunda-feira vai ser Tira Dúvidas. E aí quarta e quinta a gente ainda está formulando qual que vai ser quarta e qual que vai ser quinta. Então todo dia na semana a gente também vai ter um convidado muito legal. Próximo convidado, né? Depois eu conto pra vocês. E vamos também ter uma live ou técnica ou de receita. Tá? Então a nossa agenda da semana é segunda, quarta e quinta-feira, às 19 horas. Se Lolo deixar. Segunda, quarta e quinta, 19 horas. Se Lolo não deixar, gente, eu coloco ela no sling, sento na cadeira e falo com vocês. De alguma maneira ela vai deixar. Segunda, quarta e quinta eu tô aqui às 19 horas. E eu posso usar o sling. E o Fê pode usar o sling também. Tá tudo certo. Gente, obrigada por mais um dia. Que vocês tenham uma semana muito maravilhosa. E não vamos esquecer do nosso projeto, da nossa hashtag Confeiteiras Poderosas, que ontem eu dei mais uma missão para vocês, que é de fazer 20 minutos de exercício por dia, pra gente cuidar, né, não só da nossa imagem, mas do nosso corpinho, pra gente conseguir trabalhar melhor cada dia mais. Tá? E só lembrando que agora é acumulativo, né? É acumulativo, gente. A missão da semana passada era comer comida de verdade todo dia no almoço. Era separar no mínimo 15 minutos por dia pra gente comer uma comidinha de verdade. Não importa que comida de verdade você vai comer, tá? Não é pra almoçar bolo e brigadeiro. Gente, essa missão não ficou lá na semana passada. Essa semana é comida de verdade no almoço, todo dia, bonitinha, mais 20 minutos de exercício físico. Não importa o que você vai fazer. Você vai caminhar, você vai fazer natação, você vai virar de ponta cabeça na parede, você vai pagar um monte de burpee, polichinelo, o que for, 20 minutos de exercício por dia. Tá bom? Foi? Foi. Gente, obrigada. A gente se vê quarta-feira. Beijo. Um beijo, pessoal.